Feche os olhos por um momento e tente imaginar a coisa mais bela e assustadora que existe na escuridão do espaço. Imagine uma esfera colossal de gás turbulento, tão gigantesca que poderia engolir a Terra mais de 700 vezes. Um mundo onde não existe chão para pisar, cercado pelo maior e mais deslumbrante sistema de anéis de todo o universo conhecido. Anéis formados por trilhões de fragmentos de gelo brilhante que orbitam a velocidades alucinantes, criando um espetáculo visual que desafia a nossa compreensão. Saturno não é apenas o sexto planeta a partir do Sol. Ele é a joia do sistema solar. Uma majestade cósmica que, há milênios, fascina a humanidade, desde que os primeiros astrônomos olharam para o céu noturno. Mas por trás dessa beleza hipnotizante, Saturno esconde tempestades em formatos geométricos bizarros, uma gravidade esmagadora e um verdadeiro exército de luas alienígenas que guardam o que pode ser o maior segredo da ciência: a promessa de vida extraterrestre. Hoje, nós vamos mergulhar nos mistérios do Senhor dos Anéis. Mas antes de iniciarmos a nossa descida rumo a esse gigante gasoso, eu preciso te dar um aviso muito rápido. Se você é apaixonado por astronomia e adora desvendar os segredos do universo junto com a gente, já esmaga o botão de like aqui embaixo e se inscreva no canal, agora mesmo, não esquecendo de ativar o sininho de notificações. É graças à sua inscrição e ao seu like que o YouTube entende que você quer receber mais documentários espaciais épicos como este. E isso ajuda gigantescamente o nosso canal a continuar crescendo. Já deixou o like? Já se inscreveu? Então apertem os cintos, porque a nossa nave está prestes a cruzar os anéis de Saturno. Quando olhamos para Saturno através de um telescópio, vemos uma esfera perfeita e serena, pintada em tons pastéis de amarelo, dourado e marrom. Mas essa serenidade é uma das maiores ilusões de ótica do cosmos. Saturno é um inferno de ventos supersônicos. Na sua região equatorial, as correntes de ar sopram a inimagináveis 1.800 km por hora. Menos. Isso é mais rápido do que a velocidade do som aqui na Terra, e quase 5 vezes mais rápido do que os furacões mais destrutivos que já atingiram o nosso planeta. A primeira coisa que você precisa entender sobre Saturno é que ele é um gigante gasoso. Isso significa que ele não tem uma superfície sólida. Você não pode pousar uma nave em Saturno. Se você caísse nesse planeta, a sua experiência seria aterrorizante. Você mergulharia através de nuvens de amônia e hidrogênio, afundando cada vez mais em uma escuridão total. Conforme você descesse, a pressão atmosférica e a temperatura aumentariam de forma drástica. Milhares de quilômetros abaixo do topo das nuvens, a pressão é tão absurdamente esmagadora que o gás hidrogênio é espremido até se transformar em um líquido metálico condutor de eletricidade. Você seria esmagado muito antes de chegar ao núcleo rochoso superaquecido no centro do planeta. Mas a característica meteorológica mais chocante de Saturno não está no seu equador, e sim no seu polo norte. Em 1981, a sonda Voyager descobriu algo que fez os cientistas arregalarem os olhos: uma tempestade gigantesca em formato de um hexágono perfeito. Isso mesmo, uma figura geométrica de 6 lados, tão imensa que caberiam quase 4 terras inteiras dentro dela. Essa tempestade gira continuamente, mudando de cor do azul para o dourado, dependendo da estação do ano saturniano. Até hoje, a dinâmica exata de como os fluidos gasosos formam essa estrutura geométrica perfeita na natureza é um dos grandes mistérios da física planetária. Nenhuma viagem a Saturno estaria completa sem falarmos da sua coroa, os majestosos anéis. Quando o astrônomo Galileu Galilei apontou seu telescópio rudimentar para Saturno, em 1610, ele achou que o planeta tinha orelhas, ou que era composto por 3 esferas coladas. Foi apenas anos depois que entendemos que se tratava de um disco plano. Mas o que são esses anéis? Eles parecem discos sólidos e lisos como um vinil gigante, mas na verdade são compostos por incontáveis bilhões, talvez trilhões, de fragmentos de gelo de água puro, misturados com um pouco de rocha e poeira espacial. Esses pedaços variam de tamanho. Alguns são pequenos como grãos de areia, outros são grandes como montanhas ou prédios inteiros, todos orbitando o planeta a milhares de quilômetros por hora em uma dança gravitacional frenética. A escala dos anéis de Saturno quebra a mente humana. Eles se estendem por cerca de 282 mil quilômetros de largura menos. Isso é quase a distância entre a Terra e a nossa Lua. Você poderia colocar o nosso planeta e a Lua deitados no meio dos anéis, e eles caberiam com folga. No entanto, o mais bizarro é a espessura deles. Apesar de serem infinitamente largos,
Os anéis são absurdamente finos. Na maioria dos lugares, eles têm apenas 10 a 20 metros de espessura. Se Saturno fosse do tamanho de uma bola de basquete, seus anéis seriam mais finos do que um fio de cabelo humano. Como eles se formaram? A teoria mais aceita hoje, baseada em dados recentes, sugere que os anéis são os restos mortais de uma antiga lua, coberta de gelo. Há cerca de 100 milhões de anos, uma época em que os dinossauros caminhavam na Terra, essa lua se aproximou demais de Saturno. Ela cruzou o chamado limite de Roche, o ponto onde a gravidade monstruosa do planeta rasga e estilhaça qualquer corpo celeste. A Lua foi pulverizada em trilhões de pedaços, que se espalharam e formaram a coroa brilhante que vemos hoje. E aqui vai uma verdade trágica. Nós temos muita sorte de estarmos vivos na época certa para ver os anéis. Eles estão morrendo. O campo magnético e a gravidade de Saturno estão puxando o gelo dos anéis para a atmosfera em um fenômeno conhecido como chuva de anéis. Os cientistas estimam que em no máximo 100 a 300 milhões de anos, os icônicos anéis de Saturno desaparecerão para sempre. Saturno não é apenas um planeta. Ele é o centro de um sistema solar em miniatura. Até o momento desta gravação, Saturno ostenta o título de planeta, com o maior número de luas do sistema solar, com impressionantes 146 satélites naturais confirmados. E entre essas luas, duas se destacam como os lugares mais fascinantes e misteriosos de toda a exploração espacial: Titã e Encélado. Titã é um monstro. É a segunda maior lua do sistema solar, maior até que o planeta Mercúrio. Mas o que torna Titã assustadoramente especial é que ela é o único satélite natural que possui uma atmosfera densa, uma névoa espessa e alaranjada. Quando as sondas finalmente conseguiram enxergar através dessa névoa, encontraram um mundo que se parece muito com a Terra primitiva, mas em uma versão alienígena e bizarra. Em Titã, chove. Existem rios, lagos e até mares gigantescos esculpindo a superfície. Só que em vez de água, chove metano e etano líquidos. As rochas são feitas de gelo superduro e os rios correm com hidrocarbonetos líquidos em temperaturas de menos 179 graus Celsius. É um laboratório químico congelado do tamanho de um planeta. Por outro lado, temos Encélado, uma pequena lua branca, tão coberta de gelo puro, que reflete quase 100% da luz solar, sendo um dos objetos mais brilhantes do sistema solar. À primeira vista, parecia um mundo morto, mas quando olhamos de perto, o queixo dos cientistas caiu. No polo sul de Encélado, fendas gigantes no gelo apolidodas do listras de tigre cospem geysers colossais de água líquida, vapor e material orgânico para o espaço a velocidades altíssimas. Essa água ejetada inclusive ajuda a formar um dos anéis externos de Saturno, o Anel 1. Mas o que isso significa? Significa que logo abaixo daquela crosta de gelo de 20 km de espessura, Encélado abriga um gigantesco e profundo oceano de água líquida global e salgada. Mais do que isso, as análises mostraram que lá no fundo desse oceano alienígena existem fontes hidrotermais aquecendo a água, fornecendo a energia química e os blocos de construção exatos que deram origem à vida na Terra. Se existe algum lugar no sistema solar onde micróbios, alienígenas ou pequenas criaturas marinhas podem estar nadando na escuridão profunda, agora mesmo, esse lugar é o oceano subterrâneo de Encélado. Quase tudo isso que acabei de descrever sobre os anéis, o hexágono, Titã e Encélado, nós devemos a uma única, épica e corajosa missão robótica: a sonda espacial Cassini-Huygens, lançada em 1997 em uma colaboração histórica entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. A Cassini viajou por 7 longos anos até chegar a Saturno em 2004. O que se seguiu foram 13 anos de descobertas implacáveis. A Cassini mudou os livros de ciência. Ela carregava uma pequena sonda consigo, chamada Huygens, que ela soltou de paraquedas na atmosfera assustadora de Titã em 2005. Foi o pouso mais distante já realizado pela humanidade no sistema solar. A Huygens nos mandou imagens direto do solo alienígena de Titã, ouvindo o som dos ventos de metano soprando por aquele mundo. Mas a jornada da Cassini teve um custo. Em 2017, após explorar exaustivamente Saturno e suas luas, a sonda estava ficando sem combustível. Os cientistas da NASA enfrentaram um dilema ético terrível. Eles não podiam simplesmente deixar a Cassini flutuando como lixo espacial ao redor de Saturno. Havia um pequeno risco de que a sonda acabasse colidindo acidentalmente com Encélado ou Titã no futuro.
como esses mundos têm grande potencial para abrigar vida alienígena, contaminá-los com micróbios terrestres que pudessem ter sobrevivido na carcaça da sonda, seria o maior crime científico da história. Então, eles tomaram uma decisão comovente. No dia 15 de setembro de 2017, a NASA ordenou que a Cassini realizasse o Grand Finale. Eles direcionaram a sonda robótica que havia nos dado tanto conhecimento para um mergulho suicida diretamente na atmosfera de Saturno. Viajando a mais de 113 mil km por hora, a Cassini queimou como um meteoro glorioso nos céus do planeta, que ela passou a vida inteira estudando. Ela transmitiu dados científicos sobre a atmosfera saturniana até o último segundo possível, antes de ser completamente desintegrada e se tornar, para sempre, parte de Saturno. Um fim poético e heróico para uma das maiores missões espaciais da história da humanidade. Saturno é o lembrete definitivo de que o universo é um lugar de opostos extremos. Ele é, ao mesmo tempo, um gigante furioso cheio de ventos indomáveis e o detentor da coroa mais bonita e delicada que a natureza poderia desenhar, com cristais de gelo. Ele é um matador implacável de luas e cometas, mas também um protetor de mundos como Encélado e Titã, onde a faísca da vida pode estar esperando para ser descoberta no escuro. Quando você olhar para o céu noturno e encontrar aquele pequeno ponto amarelado que não pisca, lembre-se, lá a mais de 1 bilhão de quilômetros da sua casa, existe um espetáculo de tempestades hexagonais, chuva de metano, geysers de água e trilhões de pedras de gelo dançando silenciosamente no frio do cosmos. E depois de saber de tudo isso, eu quero ouvir de você. Qual descoberta sobre Saturno mais explodiu a sua mente? Você acha que a humanidade vai encontrar vida nadando nos oceanos de Encélado algum dia? Deixe a sua teoria mais maluca e fascinante aqui embaixo nos comentários. Eu leio absolutamente tudo. Se esse mergulho épico nos mistérios do Sistema Solar fez a sua imaginação voar alto, hoje não saia deste vídeo sem deixar o seu like. Monumental se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que vive com a cabeça no mundo da lua e das estrelas. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a explorar o universo conosco. Fiquem bem, continuem sempre olhando para cima e nos vemos na próxima aventura cósmica. Fui.